Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui, tá pessoal, para mais uma live. Essa é a nossa última live, né? Tem que informar vocês. A última live dessa playlist que a gente está preparando aqui para vocês, né? É a playlist dos 10K, né? A gente diz que são as lives dos 10K, né? Então, nós fizemos aqui, tá gente, uma playlist com 10 lives, né? Que aconteceram em 10 segundas-feiras seguidas, né? Não importa se foi feriado, se não foi, a gente estava sempre aqui atento e trabalhando com vocês. Nessas 10 lives, tá gente, nós abordamos tópicos super importantes dentro de biologia, tá? A gente fez live sobre vírus, live sobre verminoses, teve live também sobre fotossíntese, sobre ciclos, acho que foi ciclo biogeoquímico, foi ciclo do nitrogênio, se eu não me engano, mas foi algum tópico relacionado. Não, foi ciclo biogeoquímico não, foi relações ecológicas, lembrei agora. Relações ecológicas, protozoonoses, biotecnologia, organelas citoplasmáticas. Foram no total, tá gente, 10 lives com essa de hoje que a gente preparou para vocês, comemorativas aos 10 mil inscritos no canal, tá? Hoje, acabando a live, a gente já tem mais de 11 mil inscritos no canal, né? Então, em pouco mais de um mês aí a gente conseguiu ultrapassar os 11 mil inscritos no canal e que venham mais inscritos aí para a gente fazer mais lives comemorativas aqui aos inscritos no canal, tá bom? Gente, canal Biologia na Veia foi um canal que inicialmente foi criado com o objetivo de responder questões. Esse é o nosso forte maior aqui, né? Nós respondemos questões de prova, questões da prova do Enem, questões FUVEST, questões de vestibulares de uma forma em geral. A gente costuma responder aqui, revisando o conteúdo sempre dentro dessas resoluções de questões, tá? Mas esse ano a gente implementou também com playlist ligada à teoria, tá, gente? Então toda semana a gente saiu liberando teorias, né? A gente mandou aí ver com mais de 60 aulas teóricas liberadas no nosso canal esse ano, tá bom? Então, com essas lives aí, né, que nós vamos complementar todo esse conteúdo, e a gente pretende mais adiante também marcar alguma playlist aí para fazer com lives, resoluções, né, explicações de conteúdo para vocês com lives também, tá bom? Então, vamos dar início agora, tá, gente? Essa live de número 10 com o tópico ligado à transpiração. Poxa, Jean, mas você vai conseguir falar durante 50 minutos só sobre transpiração? Vou sim, tá, gente? Isso é um tópico importante dentro da botânica, né? Alguns alunos estavam pedindo aí para eu falar um pouco a respeito de botânica, que é uma parte da biologia que me atrai bastante, tá, pessoal? E eu vou começar a lançar mais alguma coisa ligada a plantas aqui para vocês no nosso canal também, tá bom? Então vamos lá começar agora. Deixa eu só mudar aqui a tela, mudando aqui para nossa telinha de caderno virtual, tá, pessoal? Onde nós vamos fazer algumas anotações importantes. A gente vai construindo com vocês, esse nosso caderno virtual, tá bom? Caderninho virtual da gente. Vou colocar aqui para vocês, primeiramente, ó, deixa eu ligar minha mesinha aqui, que ela já está desligada. Vou ligar ela aqui para poder a gente começar a comandar essa telinha, tá bom? Teve aluno, tá, gente, que perguntou para mim na aula passada, até alguns professores assistindo a aula também, alguns perguntaram na aula passada o que é que eu uso, né, nessas minhas lives. Na live de hoje, tá, gente, eu estou utilizando o programa OBS, tá? O programa para fazer a transmissão ao vivo para vocês. Estou utilizando a mesinha digital da Wacom, tá? A de custo-benefício melhor que eu encontrei, tá? E estou utilizando um programa chamado OpenBoard, que é um programinha no qual eu vou escrever no caderninho. A gente vai montar o nosso pequeno resumo, tá bom? Agradecer aí a Clara Vasconcelos, que já mandou aí 2 emojis bonitinhos, né, de coração para poder a gente ver, tá certo? E vamos, vocês já estão vendo aí essa telinha? Deixa eu ver. Já estão vendo essa tela? Eu acho que não está não aparecendo aí para vocês não, né? Deixa eu ajeitar aqui. Deve ter sido algum tipo de configuração, né? Deixa eu ver se foi agora. Pera aí, viu? E agora eu acho que vai, viu? Eu estava já mostrando a tela para vocês e não estava aparecendo. Achei estranho. Voltei, tá, gente? Voltei. Agora sim, a gente está com
ao nosso plano de fundo com o nosso caderninho virtual, né? Agora sim a gente vai começar a falar a respeito do conteúdo, tá bom? Então, gente, essa aqui é a live 10. Live 10, ó, das nossas lives dos 10K. A gente lançou 10 lives, tá, gente, em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal, tá? Essas lives, todas elas, né, tem duração mais ou menos entre 50 minutos a 1 hora, tá? Mais ou menos o que a gente pretende ficar falando para vocês hoje, tá bom? O assunto de hoje, pessoal, diz respeito ao conteúdo de botânica, que muita gente tem dificuldade, né, de trabalhar esse conteúdo. É um conteúdo longo, com muitos nomes novos, que a gente precisa memorizar, nomes que não são do nosso cotidiano, e por isso termina confundindo bastante o aluno, termina trazendo bastante dificuldade, tá bom? Vamos colocar aqui para vocês, ó, o título da aula da gente, tá, pessoal? É transpiração vegetal. Transpiração vegetal. Esse é o título da aula da gente de hoje, ó. Transpiração vegetal. Gente, vamos começar, obviamente, né, dando o conceito de transpiração para vocês. Esse conceito de transpiração, gente, ele também se adequa bem aos animais, tá? O que é a transpiração? Ó, se liga aí. A transpiração é o processo de eliminação, de água em estado de vapor. Então, isso aí seria o conceito, tá, gente? Especificamente de transpiração, ó. Conceito de transpiração, processo de eliminação de água em estado de vapor. Gente, ó, não vamos confundir transpiração vegetal com gutação. Gutação é a mesma coisa que sudação, tá? Gutação ou sudação seria o processo de eliminação de água em estado líquido. Gutação ou sudação, processo de eliminação de água em estado líquido. A transpiração é a eliminação de água em estado de vapor. Nos vegetais, tá, gente, que o nosso foco principal aqui é botânica hoje, né? Então vamos colocar aqui, ó, nos vegetais, essa transpiração ocorre principalmente através dos estômatos, tá? Nos vegetais, a transpiração vai acontecer principalmente, ó, através dos estômatos. Quando essa transpiração for através dos estômatos, a gente vai chamar de transpiração estomatar. Tá certo? Quando a transpiração da planta for através dos estômatos, a gente chama de transpiração estomatar, tá bom? Agora, pessoal, eu tenho que botar uma observaçãozinha aqui para vocês agora, no nosso resuminho que a gente está montando. Eu tenho que colocar uma observaçãozinha para vocês agora para indicar que existem outras duas modalidades de transpiração nas plantas, tá? Uma seria a transpiração que acontece pela cutícula vegetal, que é a transpiração cuticular, e a outra seria a transpiração que acontece através de lenticelas. Essa é mais esquecida ainda do que a cuticular, tá bom? Então, outras transpirações
que também evidenciamos em plantas, são a cutícula e a lenticelar. Então, existem outras duas modalidades de transpiração que a gente pode evidenciar na planta, tá? A transpiração que ocorre pela cutícula, que a gente chama de transpiração cuticular. Lembra o que é cutícula, gente? Uma fina película que recobre a superfície da epiderme da planta. Isso é a cutícula, tá? E a lenticelar acontece através das lenticelas, que são, no caso, aberturas presentes no suber. Enquanto a cutícula está ali, tá, gente, na superfície da epiderme, a lenticela ela é encontrada no suber, especificamente no suber, tá bom? Então, essas duas transpirações são transpirações mínimas quando comparadas com a transpiração estomatar. Elas são mínimas quando comparadas a transpiração estomatar. Uma vez eu vi uma questão, tá, gente? Eu acho, faz tempo já que eu vi essa questão, é uma questão aberta, tá? Eu acho que ela era da FUVEST. E ela perguntava assim: quando todos os estômatos de uma planta estão fechados, podemos dizer que a transpiração cessa completamente? A resposta era não, porque você ia justificar na resposta indicando que existem ainda outras transpirações, uma cuticular e a lenticelar. Mas essas outras transpirações são transpirações mínimas, tá? Mas que vão acontecer sim na planta, tá bom? Gente, deixa eu só relembrar aqui para vocês o que é uma cutícula, que isso tem muito a ver com essa transpiração cuticular, ó. A cutícula, ela é uma fina película impermeabilizante que recobre a superfície externa da epiderme da planta. A epiderme é um tecido de revestimento vegetal, tá? E essa cutícula tem esse papel aqui, ó, gente, o papel impermeabilizante. Como a cutícula impermeabiliza, tá, gente, o papel dela é dificultar a saída de água, tá? Essa cutícula, tá, gente, ela é constituída principalmente por um lipídio, um cerídeo, chamado de cutina. Constituída principalmente por cutina. Aí, pessoal, como a gente está falando de transpiração vegetal, lembra que transpiração em plantas faz as plantas perderem água, né? Então, um dos tipos de adaptações que a planta pode ter para diminuir a perda de água por transpiração seria apresentar uma cutícula mais espessa. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó. Quanto mais espessa for a cutícula, menor
a gente vai evidenciar menor a taxa de transpiração cuticular. Menor vai ser a taxa de transpiração cuticular. A taxa de transpiração pela cutícula. Gente, isso pode fazer você entender que a planta vai ter menor taxa de transpiração também, tá? Então, maior adaptação da planta a ambientes de climas árido ou semiárido. Entendeu a ideia? Gente, isso a prova do Enem adora cobrar. Adaptações de plantas a determinados tipos de ambientes. Isso a prova do Enem gosta de pedir, tá? Já pediu por várias vezes a adaptação de planta para ela conseguir viver no ambiente com menor disponibilidade de água, tá? A última vez que eu vi que tem uma questão que falava sobre cerrado, né? Falava de árvores do cerrado e perguntava quais características que fariam com que aquela árvore tivesse melhor adaptação àquele ambiente com falta de água. A resposta correta, né, trazia duas características. Uma delas era a raiz profunda. A raiz profunda ajuda, tá, gente, a planta a viver melhor no ambiente onde falta água, porque ela consegue captar água em camadas mais profundas, tá? E outra adaptação que a gente pode citar também para vocês, né, que traz uma economia de água para a planta, era a folha recoberta por cera, a camada de cera na superfície da folha, né? A cutícula, tá, gente, contém cutina, que funciona como uma cera que impermeabiliza a superfície do vegetal. Então, quanto mais espessa for a cutícula da planta, menor a transpiração cuticular. Consequentemente, maior vai ser a adaptação da planta a clima árido ou semiárido, tá? Então, a gente tem aí uma adaptação vegetal para transpirar menos, né, para poder a planta conseguir viver melhor nesse ambiente de clima árido ou semiárido, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá, gente? Mais um ponto importante. Por que eu falei de cutícula aqui para vocês? Só para relembrar, eu falei de cutícula porque através da cutícula ocorre essa transpiração que a gente chamou de transpiração cuticular, tá? Agora, pessoal, eu vou citar para vocês essa lenticela. Vou dizer qual é o conceito de lenticela. O que é a lenticela? Onde é que ela é encontrada? A transpiração lenticelada, gente, é muito menos citada nos livros. Mas a gente tem que dizer para vocês o que é que ela é, onde é que ela acontece, né? E o que é uma lenticela especificamente. Beleza? Vamos lá? Então, deixa eu colocar aqui o conceito agora para vocês de lenticela, tá? Vou explicar. Opa, já temos comentário aqui, tá? Moisés Araújo colocou assim: professor, você pode explicar o processo de abertura e fechamento dos estômatos? Vou explicar isso sim, tá, Moisés? Já estava aqui na nossa sequência, porque primeiro eu estou falando da transpiração cuticular da lenticelar e depois eu vou arrochar o nó falando sobre estômago, tá bom? Então vou falar com certeza disso que você acaba de pedir. Mandar um abraço também pro Vitor Rian, né, que botou aqui: ô Enem que não chega. Realmente, esse ano a gente vai passar Natal e Ano Novo nas revisões, né? Então realmente está demorando, tá bom? Um grande abraço aí, Thiago, meu parceiro aqui nas edições, meu parceiro aqui no canal, tá bom? Sempre ao meu lado aqui, ajudando a construir esse canal. Pessoal, vamos colocar aqui o conceito, ó, lenticela. O que são as lenticelas, ó? O que são as lenticelas? Lenticelas são aberturas presentes no suber. Suber é a mesma coisa que cortiça, tá, gente? É um tecido vegetal formado por células mortas, tá bom? Então, as lenticelas são aberturas presentes no suber. São locais por onde ocorrem as trocas gasosas
por onde ocorrem as trocas gasosas e por onde ocorre também a transpiração. Só que essa transpiração, ela é bem pequena, tá, gente? Ô, Jean, por que através do suber? Por que através do suber tem trocas gasosas se o suber é um tecido formado por células mortas? O suber é formado por células mortas, tá, gente? Mas por dentro dele, quer dizer, mais internamente a ele, existem células vivas. Então, os tecidos que estão mais internos têm células vivas. E vai acontecer trocas gasosas aí para essas células continuarem mantendo sua atividade metabólica normal, tá? Lembre-se que o suber é um tecido constituído por células mortas e tem em sua composição suberina. Então, quanto mais espesso for o suber, menor a taxa de transpiração que tende a atravessar, mais impermeabilizada é a superfície da planta também. O suber também tem esse papel impermeabilizante, impermeabiliza a superfície da planta. Agora, no suber existem pequenas aberturas, chamadas de lenticelas, que é exatamente por onde acontece um pouquinho de transpiração, exatamente por onde vai acontecer um pouquinho de trocas gasosas, tá? Agora, pessoal, se a questão perguntar para vocês qual é a principal forma de transpiração da planta, qual é o principal local por onde a água sai numa planta, se a questão te perguntar isso, aí você tem que cair em estômago. É exatamente sobre ele que eu vou falar um pouco para vocês agora, tá bom? Vamos colocar o conceito, deixa eu ver se estou mantendo aqui o padrão. Estou mantendo o padrão. Falei o que era cutícula, falei o que era lenticela e agora estou falando de estômago. Por que eu estou citando esses três tópicos? Porque a partir dessas três estruturas acontece transpiração vegetal, tá? Vou colocar o conceito primeiro. Os estômatos, eles são constituídos por duas células guarda. Entre as quais existe um espaço de tamanho variável, entre as quais existe um espaço de tamanho variável denominado ostiolo. Olha a ideia, os estômatos são constituídos por duas células guarda, entre as quais existe um espaço de tamanho variável chamado de ostíolo. Gente, a gente vai fazer o esqueminha aqui, ó. O estômago ele é mais ou menos assim, ó. Cada célula lembra um feijão, tá, gente? Lembra um rim. Na composição do estômago, tá? Essa parede aqui, ó, gente, mais interna do estômago, é uma parede mais espessa, ó. Vou colocar isso no meu desenho, ó. Essa parede mais interna do estômago é uma parede mais espessa. Fazendo de forma proposital isso aqui mais espesso, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse espaço aqui que tem entre as duas células guarda, ó. Esse espaço aqui a gente chama de ostíolo. Espaço localizado entre as duas células guarda. Isso aqui que é o ostíolo, isso que eu estou pintando agora no meio, tá bom? Eu vou botar uns pontinhos aqui verdes, ó, gente, porque o estômago tem uma estrutura clorofilada, tá? Então, isso aqui estaria representando os cloroplastos, ó, presentes nas células estomáticas. Nas células estomáticas, também chamadas de células guarda. Tá bom? Células estomáticas também são chamadas de células guarda.
Entre as células estomáticas, tá, gente, existe um espaço de tamanho variável chamado de ostíolo. É exatamente através desse ostíolo que acontecem as trocas gasosas, tá bom? As outras células aqui, tá, gente, que estão ao redor do estômago, ó, são células aclorofiladas, ó, células que não têm clorofila, células anexas, células subsidiárias, tá? Tô fazendo um desenhozinho aqui só para representar para vocês o estômago, tá? Então, só botando legenda agora, ó, essa célula aqui a gente chama de célula guarda. Célula guarda do estômago, tá? Esse espaço entre as duas células guarda é o ostíolo, tá bom? Essa célula aqui é chamada de célula anexa. Essa célula anexa, tá, gente? É uma célula subsidiária. Essa célula aqui, ela é aclorofilada, ó. Ela é aclorofilada. A célula guarda é a única célula clorofilada da epiderme, tá bom? É justamente através desse ostíolo, gente, que acontecem as trocas gasosas e a transpiração. Através dele, obviamente, tá, gente, quando aberto, ocorre transpiração e trocas gasosas, ó. Caia consideravelmente, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens. Professor, seu canal é maravilhoso. Maria Souza colocou isso. Obrigado, Maria Souza. Muito obrigado. Esses comentários são muito importantes para o nosso canal. Kelsivan Souza, um abraço também. Colocou, perdi muito já. A gente começou às 7h30, tá? Mas não tem problema. Se você perder um pedaço, logo quando acabar, você pode voltar e assistir a parte inicial. Não tem problema, tá bom? Rafael Alves, um grande abraço também. Tá dando boa noite. A Caroline, acho que escreveu alguma coisa aqui, depois apagou. Tá aparecendo para mim mensagem retratada. E eu não sei o que é isso, né? Porque eu sou meio leigo nessas coisas. Então, eu não sei o que é essa mensagem retratada. Então, pessoal, voltando para cá, tá? Deixa eu colocar aqui algumas observações sobre os estômagos, que eu acho que vale a pena a gente colocar isso para vocês. Sim, deixa eu só colocar aqui essa informaçãozinha, ó, essa parede interna, ela é mais espessa, ó. É a parede mais espessa, tá? Essa parede mais externa aqui é uma parede mais delgada. Certo? E isso é importante, tá, gente? Que a gente evidencie, né, uma parede mais espessa, uma parede mais delgada, justamente porque quando entra água na célula estomática, o estômago ele muda a sua conformação, ele abre quando entra água em sua estrutura, tá? Justamente por conta dessa diferença de espessura na parede celular que a gente vai evidenciar aí, tá bom? Vamos continuar, tem algumas observações para colocar sobre os estômatos. Continuando, ó. Os estômatos são as únicas estruturas clorofiladas da epiderme vegetal. Esses estômatos estão geralmente localizados na epiderme inferior
das folhas. Os estômatos estão normalmente localizados na epiderme inferior das folhas, tá? E, pessoal, a gente vai considerar o seguinte, né? Quando os estômatos da planta estão abertos, quando os estômatos estão abertos, a planta tende a transpirar bastante. Já quando estão fechados, a transpiração tende a ser mínima. Ô Jean, você poderia perguntar para mim assim, ô Jean, mas a planta transpirar é uma coisa ruim, né? Mas as plantas, em geral, elas transpiram, pelo menos um pouquinho, né? Existe alguma vantagem em transpirar? A resposta é sim, tá, gente? A resposta é sim. Lembra da teoria de Dickson? Teoria da tensão-coesão? O que é que essa teoria de Dickson diz? Quanto mais a planta transpira, mais rápida e eficiente é a condução de seiva bruta da planta. E quanto mais rápida e eficiente é a condução de seiva bruta da planta, maior a taxa de absorção de seiva do solo. Então, transpirar faz a planta conduzir mais rapidamente a seiva. Agora, se a planta vive num ambiente onde há falta de água, aí a tendência é a transpiração atrapalhar a vida da planta. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode encontrar nas plantas para diminuir a taxa de transpiração, tá? Deixa eu botar aqui para vocês o seguinte, ó. Daqui a pouco eu coloco esses mecanismos. Aqui agora, deixa eu ver só alguns comentários aqui. Matheus botou monstro sagrado. Obrigado, Matheus. Valeu, um grande abraço para você. Laura Santos botou assim, professor, estudo muito pelo seu canal. É a primeira live que vejo. Você é excelente. Muito obrigado, Laura. Aqui a gente está gravando a 10ª live aqui em comemoração aos 10 mil inscritos, né? Que venham muito mais por aí. Que bom que você gosta do nosso canal. Jean, os cactos também têm estômago? Rafael, os cactos têm um mecanismo de adaptação para conseguir viver num ambiente de clima árido ou semiárido, tá? Então os cactos praticamente não têm folhas. As folhas são reduzidas a espinhos. Isso é uma medida de adaptação para transpirar menos, né? Então eles praticamente não têm estômago, tá? Justamente porque o caule dos cactos, né, das cactáceas, geralmente é um caule do tipo cladódio, aquele caule que tem aspecto de folha, um caule verde, né, que tem a função maior de fotossíntese nesse tipo de planta, uma vez que as folhas estão reduzidas a espinhos. Daqui a pouco eu falo sobre algumas adaptações que existem aí, tá bom? Eu vou comentar sobre cactos também especificamente, né? Vou botar assim, ó, alguns fatores que favorecem a ocorrência de transpiração. Vou citar aqui para vocês alguns fatores que favorecem a ocorrência de transpiração. Primeiro dos fatores que eu vou colocar aqui para vocês, ó, que favorece a transpiração. Estômatos abertos. Acabei de falar isso agora há pouco para vocês. Acabei de falar sobre isso.
Se os estômatos da planta estão abertos, ela tende a transpirar mais. Outro fator importante, ó. Água disponível no solo. Mas não precisa ser um solo embebido não, tá, gente? Vou botar assim como umidade no solo, viu? Solo úmido, então. Se o solo é úmido, tá, gente? Há água disponível para a planta absorver. E tendo água disponível para a planta absorver, ela tende a absorver justamente porque tende a continuar transpirando. Quanto mais ela transpira, mais ela tende a absorver. Entendeu? Mais um fator importante que ajuda a transpiração a acontecer são as temperaturas elevadas. Ó, deixa eu só voltar aqui. Isso, temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas favorecem a transpiração também. Outro fator que favorece a transpiração, tá, gente? Seria, no caso, muito vento. Outro fator que favorece a transpiração também, tá, seria a umidade relativa do ar baixa. Umidade relativa do ar baixa. Então, isso favorece uma maior perda de água na forma de vapor, tá? Outro fator que favorece também, ó, quando a planta tem folhas grandes e largas, que é característica, por exemplo, né, gente, de planta de Mata Atlântica, é característica, por exemplo, de planta de floresta amazônica, né, tanto planta de floresta tropical como planta de floresta equatorial, tendem a ter folhas grandes e largas. Então, folha grande e larga, tá, gente, favorece muito estômato. Temperatura elevada, muito vento, umidade relativa do ar baixa, muita água no solo e os estômatos abertos, aí, ó, taxa de transpiração vai ser, ou tende a ser, bastante elevada, tá bom? A umidade do solo interfere na transpiração. Eu vou inverter a frase, tá, Laura? A transpiração acontecendo, vai fazer com que a planta venha absorver mais do solo. Então, por isso que não vai faltar água para a planta, tá? Especificamente porque fui beber água agora, a água espirrou todinha aqui no meu rosto. Coisas do ao vivo, né? Isso acontece. Especialmente porque tá tendo água disponível no solo, tá, Laura? Tendo água disponível no solo, a planta vai continuar transpirando e ela vai continuar absorvendo seiva. Agora, se faltar água para a planta, a tendência são os estômatos fechar. Tá certo? Fecharem. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vou botar uma atenção que isso aqui é que geralmente as pessoas tendem a ter uma dificuldade maior. Quem pediu isso agora há pouco foi o Moisés, né? Pra gente falar o que é que faz o estômago abrir, o que é que faz o estômago fechar, tá? Vou colocar aqui, ó. Estômatos abrem. Quando, ó, se liga aí, quando? Quando tem um aumento da quantidade de água na célula guarda estomática, tá? Quando tem o aumento da quantidade de luz incidindo na célula estomática. Quando tem uma diminuição, guarda esse resuminho aqui, tá? Uma diminuição do CO2 acontecendo, o estômago tende a abrir também, tá? Estômago abre quando o amido é quebrado para a formação de glicoses na célula guarda do estômago, ó. O estômago abre, gente, quando há um aumento na concentração de potássio intracelular. Esses são os principais efeitos, tá, gente? E essas variações aqui estão acontecendo nas células
estomáticas, tá? Que são as células guarda. Então, se aumentou a quantidade de água para a célula guarda, o estômago abre. Se tem luz incidindo sobre a célula guarda, o estômago tende a abrir. Se tem pouco CO2 disponível, o estômago abre. Se há quebra de amido na célula guarda para a formação de glicoses, o estômago abre também. Se tem um aumento na concentração de potássio dentro da célula, o estômago abre. Então, esses fatores aí, quando eles estiverem acontecendo, o estômago tende a abrir. O contrário, tá, gente? Vai fazer o estômago fechar. Eu vou fazer questão de colocar isso aqui no meu quadrinho resumo para vocês, tá? O contrário também vai fazer o estômago fechar. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Estômagos fecham. Estômagos fecham quando, ó? O contrário, ó. Ali eu botei, ó. Aumenta a quantidade de água, faz o estômago abrir. Diminuição da quantidade de água faz o estômago fechar. Olha aqui, ó. A luz em maior quantidade faz o estômago abrir. Menor quantidade de luz vai fazer o estômago fechar. O CO2 aqui, ó. Eu disse que ele diminuindo, o estômago vai abrir. Então, o aumento do CO2 vai fazer o estômago fechar. Aqui eu coloquei, ó, que se o amido for quebrado em glicoses, o estômago tende a abrir. E aqui, ó, gente, as glicoses se juntam para a formação de amido, o estômago fecha. Todas essas transformações aqui estão acontecendo na célula estomática, tá? São transformações que estão acontecendo na célula estomática. O que a gente tende a colocar aqui também, ó? Posso colocar aqui aumento do potássio extracelular. Aumento do potássio fora da célula, tá, gente? Potássio extracelular. E também, gente, a presença, né, de um hormônio conhecido como ABA, que é o ácido abscísico. O ABA, né, que é o ácido abscísico, ele também faz o estômago fechar, porque ele bloqueia os canais de potássio da bomba de sódio e potássio, tá? Aí, consequentemente, o estômago fecha. Todas essas mudanças são mudanças que vão acontecer nas células estomáticas, que a gente chamou agora há pouco de células guarda, tá? Então, gente, olha, se liga nisso aqui, ó. Se a luz diminuir, o estômago fecha. Se a água diminuir, essa água está saindo da célula guarda, tá, gente? Ela está diminuindo em quantidade na célula guarda, tá? O potássio, o CO2 aumentando, o estômago fecha. Glicose se juntando por formação de amido, o estômago fecha também. Esse aqui é o potássio fora da célula, tá, gente? Não confundam com o aumento do potássio dentro da célula, tá bom? Aumento do ABA, gente. Esse ABA é um hormônio produzido em condições de estresse, principalmente estresse hídrico. Ele faz com que a bomba de potássio fique bloqueada, o potássio para de ser bombeado para dentro da célula, ele acumula fora da célula e a tendência é a água sair da célula. No final das contas, tá, gente, todos os mecanismos dependem muito da água. Quem faz o estômago abrir e fechar de verdade é a entrada e saída de água, respectivamente. Entrou água na célula do estômago, o estômago abre. Saiu água da célula do estômago, o estômago fecha, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. O que faz o potássio aumentar? O que faz o potássio aumentar dentro da célula é a bomba de sódio e potássio, tá, Rafael? O que faz o potássio aumentar fora da célula? O bloqueio da bomba de sódio e potássio. Beleza? Na realidade, esse potássio em maior quantidade dentro da célula, ele tende a reagir. Aí eu vou responder um pouco a pergunta do Jonathan aqui que ele botou, né? Por que a formação de glicose faz os estômagos abrirem?
nesse caso aqui, é a quebra do amido para formar glicoses. Isso aqui é uma via metabólica, tá, que favorece a formação de ácidos orgânicos. Quando a glicose é metabolizada, acontece a formação de ácidos no hialoplasma. E esses ácidos reagem com o íon potássio e terminam formando sais. E dentro da célula, o meio fica hipertônico, favorecendo, no caso, a entrada de água na célula, entendeu? Lembra que a água passa do meio hipo para o meio hipertônico, né? No caso, por osmose. Então, nesse caso, as glicoses vão favorecer a formação de vão formar ácidos que vão reagir com o potássio, formando sais, e esses sais vão aumentar a concentração dentro da célula, favorecendo a entrada de água. No final das contas, tá, gente, quem manda é a água. Se a água entra no estômago, o estômago abre, se a água sai do estômago fecha. Outra coisa interessante, pessoal, que eu tenho que citar aqui para vocês, outra coisa interessante. Geralmente, os mecanismos que fazem o estômago fechar ganham para os mecanismos que fazem o estômago abrir, tá? Tá isso na observação, ó. Geralmente, o que faz o estômago abrir, ou o que faz o estômago fechar, desculpa. Ganha para o mecanismo que faz abrir. Isso é meio que uma defesa que a planta tem para não ficar perdendo, água excessivamente, tá? Isso é uma defesa que a planta tem para não ficar perdendo água excessivamente. Então, temos que citar esse ponto especificamente para vocês, tá bom? Pessoal, deixa eu só citar aqui para a gente encerrar a live de hoje. Deixa eu só colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Algumas adaptações de plantas para economia de água, ó, que a gente pode citar especificamente aqui para vocês. Algumas adaptações que existem nas plantas que vão servir para economia de água. A gente pode citar aqui essas adaptações agora. Isso aí seria um ponto importante, né? Que a gente poderia ressaltar aqui para vocês, tá bom? Infelizmente aqui desculpa aí, tá, gente? A campainha vai ficar tocando, porque agora, especificamente agora, eu tô sozinho e não vou poder abrir a porta, né? O pessoal tá tocando, infelizmente na live a gente não pode abandonar, né? Então, olha, coloca aí, ó, algo que foi comentado agora há pouco para vocês, que a gente terminou comentando especificamente agora, que seria no caso, ó, folhas reduzidas a espinhos. Folhas reduzidas a espinhos. Outra adaptação que a gente citou hoje, ó, cutícula espessa. Outra que a gente pode colocar, ó, fisiologia CAN, que acontece em algumas plantas xerófitas, tá? Isso aqui repercute, gente, em estômatos fechados de dia, estômatos fechados de dia e abertos à noite. Algumas plantas xerófitas fazem isso, tá? Estômatos fechados de dia e abertos à noite. Mais uma adaptação da planta para a economia de água. Estômatos em criptas estomáticas, tá? Mais uma adaptação que a gente pode colocar aqui seria, no caso, presença de tricomas em criptas estomáticas.
Tricomas em criptas estomáticas. Outra adaptação, ó. Gemas caulinares com pilosidades. Todas essas, tá, gente, que eu acabei de citar aí para vocês, todas essas são adaptações. A gente pode citar para vocês adaptações de plantas para conseguir viver, né, em ambiente de clima árido ou semiárido, tá? Folha reduzida a espinho é uma delas. Cutícula espessa, mais uma também. Fisiologia Kahn. Eu posso até colocar aqui mais uma, que seria a casca grossa da planta, ó. Todos são mecanismos que servem para economia de água, tá? Fazem a planta, são mecanismos que fazem a planta especificamente economizar água, tá bom? Deixa eu ver. Qual seria a relação, ó, Moisés, qual seria a relação do CO2 que faz abrir os estômagos? Olha, no final das contas, tudo envolve água, tá, Moisés? Mas a situação é o seguinte, ó. Olha que adaptação importante, ó. O CO2 ele é necessário para a fotossíntese, tá? Quando o CO2 cai em quantidade, é importante que o estômago abra para poder a fotossíntese não parar de acontecer, já que o CO2 é necessário para a ocorrência da fotossíntese, tá bom? Então, se o estômago está fechado e começa a cair a quantidade de CO2, a planta tende a parar de fazer fotossíntese. Então, o CO2, ó, deixa eu só explicar para vocês como é que ele funciona. Quando ele cai em quantidade, o meio tende a ficar básico, porque há menos ácido carbônico. Aí a célula começa a quebrar amido para formar mais ácidos a partir das glicoses, para controlar o pH. Aí quando forma esses ácidos a partir da glicose, ele reage com potássio, termina formando o meio hipertônico. De novo, entrou água na célula. Tá bom, Moisés? Isso é fisiologia vegetal, tá? E isso ajuda muito a planta a não parar de fazer fotossíntese quando falta CO2, no caso. Hoje, aí, essas plantas que têm fisiologia Kahn, como é que elas fazem? Elas deixam o estômago aberto à noite, captam CO2, formam uma substância chamada de malato, e de dia vão quebrando o malato e gerando CO2. E mesmo que o estômago fechado de dia, não falta CO2 para a fotossíntese, tá bom? As criptas são pequenas entradas, tá, Jonathan, que existem na folha. Então, quando os estômatos estão dentro de criptas, eles estão dentro de entradinhas na folha. Isso faz com que a luz não venha atingir diretamente o estômago. Então, nesse caso, a planta que tem estômago dentro de cripta, ela pode ter muito mais estômago que uma planta comum. E mesmo assim, a taxa de transpiração dela não vai ser tão alta, porque a luz não vai incidir direto sobre o estômago. E dentro dessas criptas, muitas vezes ainda tem tricomas, né? O vapor d'água toca nesses tricomas, tocam nessas pilosidades, a água condensa e permanece dentro da planta. Aí seria também uma ótima adaptação. Beleza? Então, respondida aí as dúvidas de vocês. Gente, estou encerrando agora a nossa live, tá certo? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês durante essas 10 lives, as lives dos 10K, tá bom? Acho que mais adiante a gente tende a fazer mais algumas comemorativas aí ao número de inscritos que a gente vai ganhando cada vez mais, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Sim, a live fica salva, tá, Rila? Às vezes a gente tira ela, depois substitui por uma que foi editada, né, com o corte no início, o corte no final, só para vocês não perderem muito tempo, tá bom? Muito obrigado, Moisés, pelo elogio da live. Obrigado, Laura. Obrigado, Irla. Grande abraço para vocês. Desejo ótimos estudos. Estou dizendo aqui para vocês que eu estou torcendo para que tudo dê certo na vida de vocês, tá bom? Grande abraço para todos, tá, gente? Vamos juntos estudando. Eu e você até a sua aprovação.